Oi, gente! Primeiro a tia vai pedir desculpa aqui, porque de vez em quando vocês vão ouvir um barulho de furadeira, porque tá tendo obra aqui perto da minha casa, né? E aí eu tô desde cedo esperando esse barulho acabar, mas não vai acabar por agora. Então eu vou fazer o vídeo mesmo assim, tá bom? Pra não atrasar o vídeo pra vocês. Outra coisa, ó, o que tem aqui atrás agora? A tia colocou um quadro bonito aqui atrás, ó, pra gente ter um fundo legal, né? E outra, ó, o que eu vesti hoje? A nossa camiseta da Expô de Boia, né? Deu saudade, pra matar a saudade, coloquei a camisetinha da nossa escola. Então, vamos começar o nosso tema de hoje. Ontem foi um dia muito importante, foi o dia do índio, né? E pra gente falar sobre o dia do índio, e não ficar só naquilo, né? Do cocá, de pintar o rostinho, o que é o índio? De onde veio o índio, né? Então a gente vai falar hoje um pouco sobre a história, né? Dos índios. E como a gente veio parar aqui, por que a gente vive nesse lugar aqui, quais são as origens do povo brasileiro, né? Primeiro, o que é Brasil, tia? Alô? Brasil é o nome do país que a gente vive, né? Vocês lembram quando a gente viu aquele globo terrestre bem bonito que a tia mostrou pra vocês lá onde ficava o Brasil e onde ficava o quadradinho pequenininho onde a gente morava, que é o Distrito Federal? Então, o Brasil, esse território gigantesco, né, em que nós vivemos, que é o nosso país, ele antes era habitado pelo povo indígena, né? Eles viviam aqui, eram várias tribos diferentes, vários povos diferentes, com cultura diferente, com costumes diferentes, né? E esse povo vivia aqui há 500 anos atrás, eles viviam aqui sozinhos, e aí então apareceram os portugueses com suas navegações e encontraram o Brasil. E quando encontraram, pensaram, nossa, mas que lugar rico! Quão rico era o Brasil, com alimentação, com ouro, com muita coisa, era muita riqueza, com o pau-brasil, né? Que é uma árvore bem alta, que depois o nosso país ganhou o nome de Brasil por causa dessa árvore, sabia? Então, e aí o povo português chegou aqui e pensou, vamos colonizar esse povo. Eles são selvagens, e então vieram para cá, trouxeram várias pessoas para colonizar, né, os índios, e eles queriam colonizar o nosso território e eles inclusive, né, escravizaram muitos índios e tentaram impor a sua cultura, a cultura europeia, para os índios que já tinham a cultura deles, né? Então foi um período muito sofrido, morreram muitos índios, vários portugueses também foram atacados e mortos pelos indígenas. Inclusive foi um período bem conturbado mesmo, né, da história do nosso país. E depois dessa colonização, então, ó, nós já temos aí duas origens, né? A origem indígena, a origem do nosso povo, é a minha origem, sua origem, a origem do seu papai, da sua mamãe, de onde a gente veio, né? Nós já temos aí a origem europeia e a origem indígena. E aí, tempos depois, veio o período muito triste também da nossa história, que foi o período de escravidão, né? Então, a nossa origem é essa, é a origem europeia, indígena e africana. É a origem do nosso país, da nossa nação, do nosso povo, né? Essa é a nossa origem. Mas os primeiros povos a habitarem a nossa terra foram quem? Os índios, né? E eles têm uma riqueza muito grande cultural, de costumes, né? E é interessante que a gente conheça isso, né? É interessante também entender que é normal que alguns dos povos indígenas queiram viver a nossa cultura e outros queiram continuar nos costumes e hábitos deles, né? Às vezes a gente estranha. Então, como a tia estava falando, cortou um pouquinho o vídeo aqui, é normal que os índios eles queiram usar também dos nossos costumes, da tecnologia, enfim. Uma coisa não priva a outra, né? E nós estamos acostumados, quando a gente vê um índio com o celular, por exemplo, a gente estranha aquilo, né? Nossa, não, tá errado, aquele ali não é índio mais, não é índio raiz, né? Mas a tecnologia tá aí, a vida tá aí, a gente pode usufruir, todos têm o direito, né? De tudo isso. Temos que ter respeito, tanto respeitar o índio que tá lá, que continua na tribo, seguindo seus costumes, quanto os que são os índios urbanos, né? Que também, às vezes, que ainda prezam também pelos seus costumes e cultura, mas que vivem no meio urbano, e isso é normal, tá bom? Então nem todo índio vai estar com um cocá na cabeça com o rostinho pintado, mas são índios da mesma forma, tá bom? E é legal que a gente sempre tenha respeito.
tá? Não só pelos índios, mas por qualquer outra pessoa, né? Pelo outro. O respeito, ele é essencial, né? Então tá bom. Deixa eu te falar então sobre a nossa tarefinha de hoje. A tia vai ter a ordem dos nossos vídeos, tá? Que é o vídeo 1, o vídeo 2 e o vídeo 3, que eu vou falar agora. O vídeo 3, gente, é uma coisa muito legal. Olha só. O índio, deixa eu ver aqui o nome dele, ó. É Camundã, do povo Wapixama. Ele vai contar uma história dele, ele é escritor, ele é um índio escritor, e ele vai contar uma história dele, curtinha, junto com o filho dele, que se chama Guandã, tá? Que também é do povo Wapixana, né? Eles vão contar uma história pra gente muito, muito, muito legal, e ele contou essa história em dedicatória pra nossa escola, e que coisa legal, né? Que privilégio. O Camundã, ele é escritor e esse livro dele já é publicado, então eu vou mandar também o livro dele aí pra vocês, tá bom? O livro é longo, tem 40 e poucas páginas, mas a história que ele vai contar é mais pequenininha, tá bom? E aí ele conta junto com o filho dele, é muito legal, tá? Que legal, a gente vai ter uma história indígena contada por um indígena, tá bom? E depois ele fala um pouco também sobre a história dele, tem uma historinha pequena contada pelo filho dele, tá? E ele dedica essa história à nossa escola, né? Manda um abraço para todos os nossos coleguinhas, tá bom? Eu quero que vocês escutem com muita atenção essa historinha. E depois disso, a nossa tarefinha de hoje é no nosso livro do Reconto. Então a gente vai ouvir as nossas historinhas, tá? O vídeo 1, o vídeo 2 e o vídeo 3, que já passou. E aí a gente vai desenvolver um desenho aqui no nosso livro do Reconto. Esse aqui é o livro do Reconto da Aurora, que eu uso aqui para falar com vocês. Aí a gente vai colocar aqui, ó, Reconto número 2, coloca o número 2, tá, criança? E os alunos do primeiro período, papai e mamãe ajudam a escrever, tá bom? Os do segundo já conseguem, hein, tia? E aí vocês vão escrever aqui, ó, o nome da história aqui embaixo, tá? Vocês podem colocar só Dia do Índio, se quiser, tá bom? Porque a gente tem 3 vídeos diferentes, 3 histórias, né, diferentes. Então, pode colocar aqui só Dia do Índio, tá bom? E aí vocês vão fazer um desenho aqui que vocês escolherem sobre as 3 historinhas, tá bom? Pode ser, por exemplo, ele fala a história, ó, eu dando spoiler aqui, ó. A história do índio, ele fala sobre uma semente, né? A gente pode desenhar uma árvore, desenhar sementes, ou a gente pode desenhar alguma coisa da alimentação, né, dos indígenas. A gente pode desenhar os índiozinhos, a gente pode desenhar uma tribo, a gente pode desenhar o que vocês quiserem, tá bom? O ano passado a gente fez uma história muito legal, um livro sobre uma música para apresentação da nossa Expo Jiboia, e ficou tão lindo, porque eles fizeram uma ocazinha assim, né, do índio. É muito simples de fazer, sabe? Com um palitinho mesmo de casa, e ficou muito legal. Vai da criatividade de vocês, tá bom? Que vocês sentiram vontade de fazer, tá? O desenho de vocês e o reconto de cada um vai ser diferente do outro, né? Isso que é rico, tá bom? É da forma que cada um enxergar a historinha, tá? Um beijo grande pra vocês. Eu espero aí o retorno das nossas tarefinhas, tá bom? E durante a semana a gente ainda vai continuar trabalhando com o índio. Então, o nosso letramento vai ser sobre a letrinha I, tá bom? Então, um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.